As armas e os barões assinalados que a ocidental praia lusitana, por mares nunca tinham tido navegados, passaram ainda além de Tabubana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto de ajudar, engenho-lhe. Todas as vezes que iniciamos um curso de português, e eu já faço isso há 34 Semanas Santas, surge a mesma ladainha. Delinho, o português é muito difícil, eu nunca vi uma língua tão difícil, o inglês é tão mais simples, o português é complicadíssimo, e além do mais, esse problema é regra para isso, é regra para aquilo. Nós vamos mostrar para vocês que esse argumento ele é suíno com repercussões caprinas. Em primeiro lugar, não existe difícil. O difícil não passa de um amontoado de coisa fácil mal vista. Para mim, qualquer coisa de matemática é dificílimo. Até esse produto de 7 vezes 9, esses que dão 56, 73, eu me confundo muito. Já eu analiso com muita clareza no Dias de Camões, porque eu conheço os fáceis do português. E é isso que eu vou tentar passar para você. Certo? Outra coisa, o alemão é uma língua difícil, é ou não é? Todo mundo, o alemão é muito difícil, muito difícil. Mas é engraçado, como diz um conhecido nosso, você vai à Alemanha, né, em Hannover, meninos de 6 ou 7 anos falando um alemão fluente, sem sotaque nenhum. Será que as crianças alemãs são mais inteligentes do que as nossas? Outra coisa, essa bobagem de o inglês é mais fácil. Logicamente, nós temos que chegar à conclusão, infelizmente, a constatação de que no Brasil, ser elite é estrangeirar-se. O brasileiro faz absoluta questão de priorizar um curso de língua estrangeira, 99% o inglês. E, com isso, ele acaba conseguindo a estúpida façanha de falar mal, de se expressar mal em 2 idiomas. Certo? Então, repara uma coisa, esse inglês é muito mais fácil. Desculpe a rudeza do que eu vou dizer aqui. Esse inglês que você julga que domina, me desculpe, vale um pouquinho mais do que porra nenhuma. Esse inglês que você acha que domina, desse inglês, eu tenho um diploma, eu posso ser professor. Eu sou professor de inglês. E a vítima pode ser você. Eu tenho um diploma que me autoriza na aula de inglês. Olha o espanto, né? Porque aqui no Brasil, todo mundo que fala um pouquinho essa língua vira professor. A mocinha bonitinha vai ser empregada doméstica em Londres, ou a bichinha vai fazer um trottoir ali em Nova York. Quando voltam, depois de 6 meses, viram professores de inglês. Outra coisa, o problema não é regra, porque tem regrinha. Coisa horrorosa tem regrinha. Se você não quer seguir regras, assuma, né? Peça a Deus para te colocar como um animal irracional. Os animais irracionais, eles não têm regra nenhuma, porque eles têm o mapa da vida, eles seguem o instinto. Então eles não têm regra nenhuma, eles vão de acordo com as leis da natureza. Mas vamos citar o grande Hélio Pellegrino. Nós, seres humanos, nós rompemos com as leis da natureza, nós criamos civilização. Logicamente, o cavalo, ele não precisa criar regras, porque ele segue o instinto, as leis naturais. Agora, eu pergunto aqui, como estava brincando com meu amigo ali, eu pergunto, futebol não tem regra, não? Sinuca não tem regra? Buraco,
ping-pong, até uma coisa, qualquer coisa que você for fazer, tem regra. E uma outra coisa, mas tem de decorar. Não vamos começar a falar uma bobagem. Nada mais maravilhoso do que você exercitar uma faculdade fantástica que você tem, que é a memória. Meu querido, tudo o que você fala é memorizado. Tá claro? Vamos dar um exemplo. Em Paris, muita gente usa isso aqui. Isso aqui tem muito em Paris. Só o que não tem em Paris é a palavra óculos, tá claro? Lá eles decoraram, eles olham para isso aqui, eles falam lunette. Na Espanha também tem muita gente com isso aqui. Mas lá eles já decoraram que é anteojos. Não é? Na Itália, muita gente com isso aqui já decoraram que é occhiali. Então, tudo é decorado. Né? A civilização é normativa. O homem criou civilização, então ele tem que fazer um arcabouço de normas para segurar essa sua maneira de viver tão diferente dos irmãos irracionais. Um momento. E, caso hajam problemas, prometo resolvê-los na hora. Concordância. De política, o mocinho pode até entender alguma coisa, mas de concordância ele está a pé. Né? Ele cometeu aqui um flagrante assassinato de concordância do verbo haver. Vamos olhar com o maior cuidado aqui. O verbo haver, quando empregado na acepção de existir ou acontecer, ele é impessoal, in persona, não se refere a pessoa alguma e, logicamente, consequentemente, ele não se flexiona. Certo? Então, existem problemas, há problemas. Aconteceram problemas, houve problemas. E vamos lembrar você também, o verbo haver contagia eventuais auxiliares, né, com a sua impessoalidade. Há problemas, deve haver problemas, pode haver problemas. Bola dentro, bola fora. Para que você comece a sacar a quantas você anda em português, nós vamos fazer um joguinho aqui curioso, certo? Nós vamos colocar alguns enunciados aqui e que você vai julgar. Se você achar que eles estão corretos, você vai dizer bola dentro. Caso você o julgue incorretos, você vai dizer bola fora. Repare que a gente engana 12 anos. Faz hoje que ele morreu. Bola dentro ou bola fora? Se você marcou bola fora, você está absolutamente enganado. A frase está perfeita quando é concordância. O verbo fazer em duas situações. Ele é impessoal, certo? Deixa o seu ouvido achar ruim. Entendeu? Em primeiro lugar, ao indicar fenômenos meteorológicos, certo? Então vamos viciar o nosso ouvido. Dias extremamente frios fez em Ouro Preto no último inverno e não fizeram. É provável que faça e não faça dias muito quentes no próximo verão em Governador Valadares. Então, em primeiro lugar, o verbo fazer, indicando fenômenos meteorológicos. Em segundo lugar, o verbo fazer também não se flexiona, é impessoal, quando se refere a um fato já ocorrido. Presta atenção nessa frase, ela é bastante elucidativa. Faz 10 anos, e não fazem. Faz 10 anos que vovó morreu. A morte já é consumada. Então, atenção, eu digo, faz 10 anos que vovó morreu. 12 anos fez ontem e não fizeram. 12 anos fez ontem que ele morreu. Verbo fazer, indicando fenômenos da meteorologia, ou referindo-se a um fato já passado, é impessoal, não se flexiona. Cerca de 20 alunos não compareceu. E agora, bola dentro ou bola fora?
Se você está achando agora é bola dentro, pois o problema aqui é bola fora. Todas as vezes, né, no português, que você usar o que nós vamos chamar de expressões que denotam quantidade aproximada, o verbo deverá ir para o plural, certo? Então, as expressões que denotam quantidade aproximada, como cerca de, em torno de, por volta de, perto de, está claro? O verbo deverá ir ao plural. Somos nós quem vai resolver o problema? Ou somos nós quem vamos resolver o problema? As duas construções estão absolutamente corretas. Se o pronome quem vem antecedido dos pronomes pessoais eu, tu, ele, nós, vocês, o verbo que segue pode concordar com os pronomes pessoais ou ir para a terceira pessoa do singular. Sou eu quem pago a conta ou sou eu quem paga a conta? Não fui eu quem paguei o débito, não fui eu quem pagou o débito. Somos nós quem vamos decidir a questão ou somos nós quem vai decidir a questão? Bola dentro. O aluno está quites com as mensalidades. Bola dentro ou bola fora? Vamos ver? Bola fora. O brasileiro acha que existe na língua portuguesa a palavra quites. Você está quites? Nós estamos quites. Você está quites? Eu não estou ainda quites. Não existe no português a palavra quites. Não, com TS não. Existe o adjetivo quitado, que tem uma forma abreviada que é quite. Então, eu falar que eu estou quites é a mesma aberração de eu dizer que eu estou nervoso. Né? Ou seja, o aluno está quitado, os alunos estão quitados. O aluno está quite, os alunos estão quites. Eles sempre tiveram bastante oportunidade. Logicamente que nós temos aí o que? Bola dentro ou bola fora? Vamos lá? Bola fora. Querido? O correto é eles sempre tiveram bastantes oportunidades. Meu querido, se seguido vem um nome no plural, bastante é intensidade e bastantes é quantidade. Vamos largar o gramaticismo. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho bastantes amigos. Meus amigos são muito dedicados. Meus amigos são bastante dedicados. Eu tive que estudar muitas matérias. Eu tive que estudar bastantes matérias. E viva a diferença! Junto com este vídeo, você também recebeu a gramática do professor Elinho. A partir da página 19, você vai encontrar muito mais sobre concordância verbal e nominal, com muitos exemplos e várias questões de provas respondidas e comentadas pelo professor. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do bem. Vamos lá. Xerocar, xerografar. Somente existe a palavra xerocar, somente a língua regida xerografar, ou as duas são aceitas. Tá claro? A brincadeira é mais ou menos por aí. Então, xerocar, xerografar. Resultado aqui, por favor, coluna do meio. A língua portuguesa registra as duas grafias. O verbo pode ser xerocar ou xerografar. A outra. Infarto, infarte. Originariamente, o vocábulo é infarto, né? Mas, por um processo de parassíntese, foi criado o verbo infartar. E do verbo infartar,
numa derivação regressiva, né, criou-se o substantivo de verbal enfarte. Então, coluna do meio também. Agora eu pergunto, nós podemos dizer infarto ou enfarte? Por que será que tem gente enchendo o saco, insistindo na forma incorreta, infarte? Terceiro caso. Empecilho, empecilho. Você teve um empecilho ou você teve um empecilho? Enquanto muita gente julgue que o tal substantivo seja derivado do verbo impedir, né? Empecilho vem do verbo empeçar. Está claro? Obstruir. Está claro? Então, ele teve um empecilho. Coluna 2. A próxima. Incipiente com C, incipiente com S. Incipiente com C, incipiente com S. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Se você acha coluna do meio, você está absolutamente correto. Está claro? O que nós temos aí são dois nomes que nós vamos chamar de homônimos. O mesmo nome, heterógrafos. Com outra grafia e homófonos. O mesmo som. Agora, logicamente, se alguém estiver passando na rua e alguém te gritar o seguinte: ô, incipiente! Antes de reagir, volte e pergunte o seguinte: com C ou com S? Se ele te disser com C, não briga com ele, não. Ele está te chamando de novato, de principiante. Mas se ele te disser incipiente com S, chuta o saco dele, que está chamando de burro. Incipiente vem do in, negativa, sapiência, do latim. Não tem sabedoria. Palestrista, palestrante. Eu tenho que dizer, o correto é palestrista, o correto é palestrante, ou a língua registra as duas formas. Se você marcou coluna do meio, você está inteiramente enganado. Aquele que profere uma palestra é um palestrante ou palestrador. Não temos a palavra palestrista. Entendo. A língua portuguesa registra o substantivo palestrita, que é aquela pessoa aficionada, viciada em palestras. Está claro? Regência. Meus queridos, o verbo regir tem 4 sentidos. Então eu vou contar um casinho para vocês, usando o verbo regir nos 4 sentidos. Agora, não tentem traduzir, certo? Vamos brincar uma coisa aqui. Se você vai aprender inglês com um professor japonês que não fala português, não adianta, quando ele te falar o que é hand, não adianta você perguntar a ele, por exemplo, se hand é mão. Ele é japonês, não fala português. Então preste atenção que nós vamos contando um caso onde nós vamos mostrar os 4 sentidos, as 4 acepções do verbo assistir, dizendo então as suas respectivas regiões. Vamos lá. Embora tenha nascido numa cidade próxima a Belo Horizonte, meu pai assistiu em Belo Horizonte praticamente a vida inteira. Está claro? Meu pai assistiu em Belo Horizonte. Há pessoas que assistem em Belo Horizonte, outras assistem no Rio de Janeiro, né? Há pessoas que preferem assistir em São Paulo, já deve ter sacado o sentido, né? Assistiu em Belo Horizonte durante muito tempo, certo? E ele se formou em medicina, e um dia ele foi chamado para assistir doentes em Conselheiro Lafayette. Sacou o segundo sentido? Ele foi assistir doentes em Conselheiro Lafayette. Logicamente que minha mãe ficou tensa, porque ela não queria deixar de assistir em Belo Horizonte, não é? Ou seja, a mãe dela assistia aqui, as irmãs delas assistiam aqui, e ela não queria deixar de assistir em Belo Horizonte e ir assistir em Lafayette, mesmo que fosse para meu pai
assistir os doentes ou aos doentes de Conselheiro Lafayette, certo? Então, no início, meu pai ficou naquela de final de semana em Belo Horizonte, a semana inteira em Lafayette. Mas um dia ele encheu o saco e disse: ó, arruma os meninos, nós todos vamos passar a assistir em Lafayette, certo? Ela engoliu um abacaxi. Entretanto, ela sabia que culturalmente, vamos ver o terceiro sentido, assistia ao homem, não assistia à mulher, né? Resolver onde a família devesse assistir, principalmente se o dono da casa tinha que assistir doentes ou a doentes em Conselheiro Lafayette. Então ela foi resignada a assistir em Lafayette. Para meu pai foi uma maravilha. Assistindo em Lafayette, ele assistia os doentes aos doentes de Lafayette com mais calma, mais tranquilidade. Em relação à minha mãe, não tinha nem culpa, porque ele sabia que ela mesma sabia que assistia a ele, não assistia a ela tal resolução, certo? Mas para minha mãe foi terrível, porque assistindo em Lafayette para que o marido assistisse os doentes ou aos doentes de Lafayette, conformada com o fato de que assistia ao homem e não assistia à mulher, né, tal resolução, ela se privou de muitas coisas. Ela se privou de assistir a alguns bons filmes que passavam aqui. Ela se privou de assistir a paradas militares em Belo Horizonte. Ela se privou de assistir a algumas peças teatrais. O verbo assistir, quando empregado na acepção de presenciar, ser espectador de, é transitivo indireto, exigindo, no caso, a preposição a. Você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Está claro? Você não assiste a novela, você assiste a novela. Está vendo? Dá para ver a classe aí ou não? Então, eu tenho que dizer, o filme a que assisti. A que filme você assistiu ontem? O filme a que assistimos hoje? No sentido de presenciar, ser espectador de, o verbo assistir é transitivo indireto e em tempo. Empregado nessa acepção, ele não aceita voz passiva. Então, construções como o jogo foi assistido por 1000 pessoas, isso não existe na língua portuguesa. Aí 1000 pessoas assistiram ao jogo. Gente, chega a ser irresponsável a quantidade de descuidos, de lamentáveis escorregões de regência verificados dia a dia, não é? Na imprensa, em placas oficiais, na correspondência oficial. Para você ter uma pequena ideia, vamos olhar alguns casos aqui comigo. Olha, Fernando Henrique Cardoso sucedeu Itamar Franco na presidência da República. Escorregão lamentável. Por quê? O verbo suceder, quando empregado na acepção de vir depois de, é transitivo indireto e exige, no caso, a preposição a. Fernando Henrique Cardoso não sucedeu Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso sucedeu a Itamar Franco. O ofício que respondemos ainda não foi encaminhado. Cuidado com a rejeição do verbo responder. Não é? Quando o objeto do verbo responder, não é, está informando a quem se respondeu ou a que se respondeu, carta, telegrama, pêsames, congratulações, neste caso, o verbo responder é transitivo indireto. Eu ainda não respondi ao relatório. Maria não respondeu à carta da mãe. Perceberam aí? Não respondeu a, exigindo responder a carta. A mais a, eu classe.
Então, logicamente, responder a quem se responde ou a que se responde, empregado nesse sentido, responder é transitivo indireto. Então, é o ofício a que responder. Os homens normais aspiram o sucesso. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. O verbo aspirar teve 2 filhos, um menino e uma menina. Ao menino ele deu o nome de aspirador. E a menina, a garotinha, ele deu o nome de aspiração. Eu creio que sua mãe jamais confundiria um aspirador com uma aspiração. Né? No sentido de aspirador de pó, ou seja, sorver, respirar, fazer isso é transitivo direto. Mas no sentido de pretender, ter em vista, é transitivo indireto. Se você me disser que você está aspirando o sucesso, eu vou perguntar se ele cheira bem ou mal. Você aspira ao sucesso, mas você pode aspirar a brisa da manhã, você aspira o pó, mas você aspira ao sucesso, você aspira a vencer na vida. Obedeça à sinalização. O verbo obedecer é sempre transitivo indireto. Eu obedeço a. Então, eu obedeço a o estatuto. Eu obedeço ao estatuto. Logicamente, se é eu obedeço a o estatuto, eu obedeço ao estatuto, vai dar eu obedeço a sinalização. Pego esse A aqui, mais esse, dou um nó e a crase aí. Agora, se nas placas de rua acontece obedeça à sinalização sem crase, nós só podemos lamentar. Prefiro jogar bola do que estudar. Lamentável escorregão. Não se prefere uma coisa do que outra. Prefere-se uma coisa a outra. Quem prefere? Prefere X a Y. Nunca nos simpatizamos com os ideais nazistas. Nunca esqueça dessa. O verbo simpatizar tem alergia a pronome. Ele jamais será pronominal. O mesmo ocorre com seu antônimo antipatizar. Eu não me simpatizo com. Eu simpatizo com fulano. Eu antipatizo com fulano. Nunca simpatizar é pronominal. No próximo bloco, nós vamos bater um papinho sobre a crase. Outros comentários e exercícios sobre regência você vai encontrar a partir da página 53 da Gramática do Professor Elinho. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Ritmo sem acento, ritmo com acento. Você optou por qual? Ritmo sem acento ou ritmo com acento? Coluna 1. O substantivo ritmo não tem acento. Atenção. Se o vocábulo ritmo fosse escrito como é pronunciado, seria acentuado sim. Porque nós, ao falarmos, nós dizemos ritmo. Está claro? Então seria uma paroxítona. Mas, meu querido, o T do vocábulo é mudo. Ao escrever não é ritmo, não. Nós falamos é ritmo. Você escreve ritmo. Então, é uma paroxítona. Não tem acento. Ele mora na Oceânia ou ele mora na Oceania? Coluna 1, coluna 2 ou do meio? Tenho certeza que você vai acertar essa. Coluna do meio. Esse substantivo integra o numeroso grupo de substantivos da língua portuguesa que apresentam dupla prosódia, ou seja, dupla pronúncia. Tá claro? Então vamos aproveitar e listar alguns aqui. Nós temos Oceânia ou Oceania, Balcãs ou Balcãs, Homília ou Homilia, hieróglifo ou hierol,
hieroglifo, projétil ou projetil, réptil ou reptil, né? Dentre outras. Acessório, 2 S, 2 S, ou acessório C, 2 S, ou a língua registra as duas grafias. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Coluna do meio. Nós temos aí 2 homônimos. Quanto aos respectivos significados, o que nós temos aí? O primeiro, acessório, 2S e 2L, relativo ao cargo de assessor, assessoria. E acessório, C, 2S, é aquilo que não é fundamental, é aquilo que é acidental. Um acessório não é base. Outra ali, sobrancelha. 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 Né? Esse Mzinho aí, existe aí ou não? Certinho? Atenção. Não existe a palavra sobrancelha. Isso aqui não veio para dar sombra para os cílios, não. Tá claro? Está sobre os cílios. Vem do latim supercílio. Então, a grafia do vocábulo é sobrancelhas. Coluna 1. Infringir. Infligir. Infringir. Infligir. Agora, o que nós temos aí são 2 parônimos, né? Nomes semelhantes, né? Quanto aos respectivos significados, infringir é transgredir e infligir é aplicar. O juiz infligiu-lhe severa pena por ele ter infringido várias normas do trânsito. O réu está condenado a 5 anos de reclusão. Protesto, meritíssimo. Meritíssimo, data venha. Mas essa crase, antes do numeral 5, tem que ser condenada. A crase é a contração da preposição a com o artigo feminino a, né? Nós sabemos depois, veremos que também pode haver a contração da preposição a com o a pronome demonstrativo. Isso aí vamos ver a seu tempo. Então, sendo a crase a contração da preposição a com o artigo a, não é isso? Se eu dissesse, ele foi condenado a, quem é condenado a. Esse a aí é exigência, não é, do condenado aí. Ele foi condenado a pena de morte. A mais a deu crase. Agora, ele foi condenado a 5 anos. Né? Repara, a palavra 5, inclusive, é masculina. Em 99% dos casos, a crase é resultado da contração da preposição a com o artigo feminino a. Tá claro? Eu pergunto, a palavra 5 admite artigo? Não mais. Eu tenho 5 amigos. Eu nunca vou dizer que eu tenho 5 amigos. Então, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Vamos ler aqui alguns enunciados e fazer a seguinte brincadeira. Cada A que a gente parar, nós vamos perguntar assim: A com crase ou A sem crase? Tá claro? Vamos ler o primeiro ali. Os turistas fizeram referências a Santa Catarina, a Bahia, a Copacabana e a Tijuca. Vamos ver. Quem faz referências a. Tá claro? Agora repare que o topônimo Santa Catarina não exige artigo. Eu moro em Santa Catarina, eu nasci em Santa Catarina, eu gosto de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado maravilhoso. Então, se esse topônimo dispensa o artigo,
não vai haver contração de uma preposição a com um artigo que não existe. Ele fez referências a Santa Catarina, a sem crase. Pegando, ele fez referências à Bahia. Vamos lá. Ele fez referências a. Agora repare uma coisa. Ele mora na Bahia, ele gosta da Bahia, ele foi para a Bahia é um tesão. Você nota que o topônimo Bahia exige esse A. Então vou dizer, ele fez referências a Bahia. Né? A mais O deu AO. E A mais A deu crase. Ele fez referências a Copacabana. Está claro? Repara, continua o A da regente ali. Ele fez referências a. Estou em Copacabana. Copacabana é um bairro maravilhoso. Eu gosto de Copacabana. Vou me mudar para Copacabana. O vocábulo Copacabana dispensa o artigo. Entendeu? Agora, você já ouviu alguém, por mais idiota que seja, falar que trabalha em Tijuca, que gosta de Tijuca, que vai morar em Tijuca? Lógico que não. Ele mora na Tijuca, ele gosta da Tijuca, a Tijuca é maravilhosa. Então fizemos referências a Tijuca, a concrado. Vamos pegar agora um segundo enunciado. Atenção aqui. Ele foi até a farmácia. Nesse enunciado, A com crase ou A sem crase? Pensando 2 segundos aí. A com crase ou A sem crase? Se você acha que aqui é A sem crase, você acertou. E se você acha que aqui é A com crase, acertou também. Agora, cuidado com uma coisa. Não quer dizer que na expressão até a crase seja facultativa, não. É um ponto realmente terrível de crase. O que é facultativo no português é o seguinte: você pode usar a preposição até ou a locução prepositiva até a. Então repare uma coisa aqui. Quando eu digo assim, fui até o Rio, e posso dizer também fui até o Rio. Então, de conclui que eu posso dizer fui até o Rio ou fui até ao Rio. Quando aqui, ao invés de Rio, eu coloco, por exemplo, aqui, fui até São Paulo, fui até a São Paulo, eu não posso usar crase aqui de jeito nenhum, uma vez que São Paulo dispensa o artigo aqui. Aqui é a locução prepositiva até a. Mas vamos ver o caso daí, por que aí é facultativo. Vamos lembrar, fui até a. Eu digo aqui, a farmácia, que pediu o artigo, e aqui a farmácia. O que deu aqui? A mais A, aqui deu uma crase. Fui até a farmácia. Fui até a farmácia. Neste caso, em fui até a farmácia, é facultativa a crase, uma vez que o substantivo farmácia exige o artigo agarradinho lá. Atenção para o enunciado agora que está aqui. Olha lá. São excelentes alunas. Darei o prêmio a que mais estudou. Este A aí, querido, A com crase ou A sem crase. Se você marcou A sem crase, você errou. Vamos ver o porquê. A antes do que? O A antes de um que ou é obrigatoriamente craseado ou a crase é proibida. O macetinho é simplíssimo. Antes de um que, um A será obrigatoriamente craseado quando ele puder ser substituído por
para aquela, a aquela. Está claro? Então repare uma coisa. Darei o prêmio a quem mais estudou. Quem dá, dá o que quer a quem quer. Não é isso? Então, eu darei o prêmio para aquela que mais estudou. Eu darei o prêmio a aquela que mais estudou. Eu darei o prêmio a que mais estudou. Como você sabe, o a no português pode ser pronome demonstrativo. Veja na página 76 da gramática do professor Elinho outros exemplos e questões importantes sobre a crase. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Vamos lá? Um ovo estalado ou um ovo estrelado? Coluna 1, coluna 2 ou do meio. Atenção, querido. O correto aí é a coluna 2. Ovo estrelado. Inclusive, até eu nem recomendaria que o senhor comesse um ovo estalado, não, porque ele pode estar já podre e pode ter já um pinto lá dentro. Marcha a ré ou marcha a ré? O carro deu marcha a ré ou ele deu uma marcha a ré? Coluna 1, a forma correta, uma marcha a ré. Tá claro? Próxima. E você? Tem problema de tireoide ou um problema de tireoide? Tireoide ou tireoide? Ou são as duas? Tem certeza que você vai me acertar direitinho aí? A correta grafia do vocábulo seria tireoide, coluna 1, tireoide, coluna 2 ou as duas? Deu aí coluna 2. O vocábulo é tireoide. Tá claro? Coluna 2. E a próxima, terminando essa pequena série aqui. Ele é primeiranista, ele é primeiroanista, ou as duas formas estão corretas? Coluna 1, aquele que está fazendo o primeiro ano é um primeiranista. Tá legal? Vamos ao próximo. O sósia, a sósia. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio? Existem no português inúmeros substantivos que são chamados de sobrecomuns, que são substantivos que somente apresentam um gênero gramatical, referindo-se tanto a seres masculinos quanto a femininos. Tá claro? É um exemplo básico. A palavra pessoa é a pessoa. Maria é a pessoa indicada. João é a pessoa indicada. Tá claro? Então, sócia é um sobrecomum, somente usado no masculino. Tá claro? Então eu digo, ele é um sósia do Paulo Otran, ou ela é um sósia de Fernanda Montenegro. E posso dizer, sem sombra de dúvida, que encontro-me em excelente posição entre os candidatos. Colocação pronominal. Tudo jóia, mas a posição do pronome aí está errada. Não é? Que encontro-me jamais. Que me encontro. As conjunções integrantes atraem o pronome para a própria. A colocação pronominal vai tratar da correta posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos, lhes ou a, os, as. Esses pronomes, os pronomes átonos, podem assumir 3 posições em relação ao verbo. Né? Próclise ou anteposição, pronominal, individual. Ênclise ou posposição, depois do verbo, ou mesóclise ou interposição. Vamos listar aqui os casos de próclise obrigatória.
Mas em tempo vamos lembrar um negócio. Se o verbo estiver no infinitivo impessoal, nós podemos usar indistintamente a próclise ou a ênfase. O infinitivo impessoal é o coringa da colocação pronominal. Está claro? Você já sabe que as orações negativas exigem próclise. Está claro? Eu não posso dizer ele não viu-me, uma vez que as orações negativas exigem próclise. Entretanto, repare agora no que eu vou dizer aqui. Eu posso dizer, ele fez tudo para não me ver. É negativo, está claro? Mas o verbo aí está no infinitivo, é o ver, infinitivo impessoal. Então eu posso dizer, tanto fez tudo para não me ver, ou fez tudo para não ver-me. Bom, vamos aos casos da próclise obrigatória. Orações negativas. Orações interrogativas, tanto na interrogação direta quanto na interrogação indireta. Orações exclamativas. Orações optativas. Orações que exprimem um desejo. Nossa Senhora do Bom Parto te dê uma boa hora, bons ventos o levem, Deus lhe pague. Está claro? As optativas. Os pronomes indefinidos. Os pronomes relativos. Os advérbios sem pausa. O gerúndio regido da preposição em e as conjunções subordinativas, quer integrantes quanto adverbiais. Vamos então aos casos da obrigatoriedade da próclise. Orações negativas. Não me ergas a voz, menino. Orações interrogativas. Cuidado tanto na interrogação direta, quem me procura, quanto na interrogação indireta. Eu quero saber quem me roubou o vaso. Nas orações exclamativas, quem te viu, quem te vê. Nas orações optativas, que exprimem desejo. Deus lhe pague, bons ventos o levem, Nossa Senhora do Parto te dê uma boa hora. Os pronomes indefinidos, ninguém me ama. Os pronomes relativos, o homem que me ofendeu foi preso. Os advérbios sem pausa. Talvez me encontre com ele hoje à tarde. O gerúndio, quando regido da preposição em. Concluindo-se o relatório, mas em se concluindo o relatório, observando-se o fato, em se observando o fato. E temos ainda as conjunções subordinativas, tanto as integrantes, diga que me odeia, quanto as adverbiais. Quando me viu, saiu correndo. Vem cá. Nesse enunciado aqui, olha uma coisa curiosa. A mulher que não viu é vesga. Logicamente, a primeira oração está aqui. A mulher é vesga. E ele aqui, que não viu, é uma subordinada adjetiva restritiva, introduzida pelo pronome relativo que. Você percebeu uma coisa. Existem aqui dois casos de obrigatoriedade de próclise. O não aqui, que é um advérbio de negação. E o que aqui, que é um pronome relativo. Então, a nossa pergunta é, onde coloco o de? Repare que quando eu tenho um verbo e dois casos de obrigatoriedade de próclise, no Brasil, o português do Brasil, a gente geralmente coloca o pronome depois do segundo caso. No Brasil nós dizemos assim, a mulher que não me viu. Entretanto, na terrinha mãe, em Portugal, quando temos dois casos de obrigatoriedade de próclise, o mais normal é colocar o pronome imediatamente após o primeiro. Em Portugal, eles dirão,
a mulher que me não viu. Né? Quando então eu tenho dois casos de próclise, quando eu coloco imediatamente após o primeiro, isto aí recebe o nome empolado, imponente de apossínclise. Uma teoria rapidinha, para que a gente possa cair de uma vez nos exercícios. Mesóclise. Somente usamos a mesóclise nos dois futuros. Ênclise. Cuidado, existem 3 pecados capitais no emprego da ênclise. Primeiro, nunca se usa a ênclise no futuro do presente, no futuro do pretérito e no particípio. Te ofertarei rosas. Embora seja uma característica, né, do português no Brasil, dizer, me ajude aqui, me dá um cigarro, me quebra um galho, etc., não se inicia o período com a próclise. Ofertarei-te rosas. Há uma proibição aí. Nós acabamos de falar que jamais podemos usar a ênclise no futuro. Então, eu não posso dizer ofertarei-te rosas. Repara uma coisa. Eu tentei colocar na frente. Te ofertarei rosas, não deu. Aí tentei colocar atrás, tá vendo? Ofertarei-te rosas. Como há uma proibição para frente e outra no fundo, logicamente aí repare que a mesóclise se faz obrigatória. Ofertar-te-ei rosas. 3 casos de incorreção de ênclise. Tá claro? Vamos lá? Primeiro, entregaremos-lhe o embrulho. O verbo está no futuro do presente. Segundo, ajudaria-nos se solicitássemos. Né? Ajudaria-nos, errado, ajudaria está aqui no futuro do pretérito. Ele tinha falado-me a respeito. Incorreto. O verbo falar aí está no particípio. Pescaria pronominal. Identifique os enunciados que admitem tanto a próclise quanto a ênclise do pronominado. Primeiro, o desejo dele era não nos incomodar. Repare que há uma negativa, não nos incomodar, mas o verbo aí está no infinitivo impessoal. Então eu posso dizer para não nos incomodar ou para não incomodar. João, cujos pais me estimam, chegou atrasado ao curso. Somente a próclise, porque em virtude aqui do pronome relativo, cujos pais me estimam. Nunca se comentou o fato na presença de crianças. Somente o emprego da próclise é uma oração negativa. O advérbio de negação nunca está atraindo o pronome. Nossos amigos nos ajudavam muito. Não há nenhuma proibição de próclise ou de ênclise. Posso dizer aí, nossos amigos nos ajudavam muito, ou nossos amigos ajudavam muito. É necessário que os alertemos a respeito da gravidade dos fatos. Somente a próclise. Porque o que aí é uma conjunção integrante. Me pareceu injusta a atitude do mencionado magistrado. Errada. Jamais iniciamos o período com a próclise. Seria, pareceu-me, somente a ênclise. Eles nunca colocaram-me a par do inusitado fato. Incorreção. Oração negativa, está claro? Ora, nunca é. Os alunos convidaram-nos para a sua formatura. Posso usar tanto a próclise quanto a ênclise. Os alunos com quem nos encontramos ontem estavam tensos. Correta. Quem? Pronome relativo, puxando o pronome para a próclise. Ele fazia tudo para não prejudicar-nos. Correta. Embora na negativa, percebam aí, o verbo está no infinitivo impessoal. Para não nos prejudicar ou para não prejudicar. Tinha uma curiosa maneira de a explicar, correto, podendo também ser de explicá-la. As flores que ofereço-lhe são realmente muito fragrantes
incorreção flagrante as flores que lhe ofereço. Olha o pronome relativo, meu amigo. Deus te acompanhe, meu filho. Optativa correta. Talvez encontre-me com eles na próxima semana. Incorreta. Repare aí o advérbio, talvez, advérbio de dúvida. Talvez me encontre com eles. E a última. Quero que digam-me toda a verdade. Incorreta. Quero que me digam toda a verdade. O que aí, companheiro, é uma conjunção integrante. As variações da colocação pronominal estão explicadas em detalhe na página 118 da gramática do professor Elinho, com muitas questões para você resolver e aprender mais sobre o tema. Ai, doutor, sabe o que é? Eu ando assim meio desanimada, eu vivo cansada. A senhora se sente cansada com C cedilha mesmo, né? É grave. É muito grave. Durante essas nossas 30 e tantas Semanas Santas, lecionando português, nós temos recebido inúmeras consultas de todos os lados a respeito das armadilhas da língua portuguesa. Vamos ver algumas delas? Qual a diferença entre o à toa com tracinho e o à toa sem tracinho? O tracinho, no caso, é o hífen. À toa com tracinho é o adjetivo, uma mulher à toa. E o à toa sem o tracinho é advérbio. Nem sempre uma mulher à toa, com tracinho, está à toa, sem tracinho. Professor, qual a pronúncia do vocábulo ali? A pronúncia do vocábulo ali é subsídio, não subsídio. Subsídio. A nível de diretoria ou em nível de diretoria? Pelo amor de Deus. Na língua portuguesa a expressão é em nível de diretoria. Em nível nacional. E não a nível nacional. Estou a par ou estou ao par? Atenção. Estar ciente é estar a par. Jamais eu posso dizer que eu estou ao par do assunto. Entretanto, não vamos esquecer de uma coisa. A expressão ao par também é corretíssima quando está se referindo a uma equivalência cambial. Eu posso dizer que esta moeda esteve ao par daquela outra. Eu só não posso dizer ao par no sentido de estar ciente. Eu estou a par, esta moeda esteve ao par daquela outra. Seção, S cedilha. Seção, C, 2 S. Seção, S, 2 S. Né? Atenção. Seção, S, C cedilha, que também pode se grafar secção, né? Ou é departamento, ou então corte, divisão. Vamos lembrar de a interseção das retas. Seção, C, 2 S, é o ato de ceder. E seção, S, 2 S, é reunião. Foram eleitos para representar ou para representarem? Atenção. A flexão no infinitivo é facultativa quando ele vem regido da preposição para. É norma. Eles foram eleitos para representar ou para representar. É correto dizer presidenta? Perfeitamente. A palavra, o substantivo presidente,
admite o feminino a presidente e também o feminino a presidenta. Em tempo é o mesmo que ocorre com hóspede, a hóspede ou a hóspeda, e parente, que eu posso dizer a parente ou a parenta. É correto o uso de vírgulas antes de etc. Embora todo mundo saiba, etc. já queira dizer e outras coisas, etc., convencionou-se o emprego da vírgula antes dessa expressão. TV a cores ou TV em cores? Obviamente, TV em cores é um televisor que transmite em cores. Como devo pronunciar? Ruim ou ruim? O vocábulo em questão é oxítono. É ruim. Eu estou muito ruim e não muito ruim. Eles estavam alerta ou alertas. Não se esqueçam, queridos, que alerta nunca foi adjetivo. Alerta é um advérbio, né? E o sentido é de prontidão. Eu estou de prontidão, nós estamos de prontidão. Eu estou alerta, nós estamos alerta. Invariável. Satisfazê-lo ou satisfazer ninguém. As duas formas estão corretas. O verbo satisfazer integra um numeroso grupo de verbos que podem ser indistintamente transitivos diretos ou transitivos indiretos. Eles vivem à custa ou às custas. Embora a gente diga mais, eles vivem às custas, essa expressão é sempre no singular. Viver na dependência de alguém é viver à custa desse alguém. Também não se pluralizam as expressões adverbiais em via de e à volta com. Meu colega está situado à Rua Espírito Santo ou na Rua Espírito Santo? Meus queridos, morar, residir, estar situado vão exigir a preposição em. Eu não moro à Rua Goiás, eu moro na Rua Goiás. Né? Eu moro em Belo Horizonte, eu moro no Rio, eu moro na Praça da Liberdade, eu moro na Rua Espírito Santo. A forma correta é freada ou freada. Em primeiro lugar, não existe o verbo frear. O verbo é frear. E ele, como todos os verbos da língua portuguesa terminados em EAR, somente vai apresentar um I eufônico na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então aqui, por favor, o carro deu uma freada, sem o I. Um parênteses ou um parêntese? Obviamente que é um parêntese. Eu falar um parênteses é a mesma coisa de eu falar um bifes. O erro é praticamente o mesmo. Ou você diz um parêntese, mas pode dizer também um parênteses, com IS no final. É correto usar mais bom ou mais grande? Perfeitamente. Eu só não posso dizer mais bom ou mais grande quando eu estou comparando uma qualidade entre dois seres.
Eu não posso dizer, por exemplo, que o sábio é mais grande que o Alexandre. Nesse caso, eu tenho que dizer, o sábio é maior que o Alexandre. Mas se eu estiver comparando uma mesma qualidade num ser só, eu posso usar mais grande, lógico. Eu vou dizer que o sábio é mais grande do que pequeno. Aquela casa é mais grande do que confortável. O menino é mais bom do que o pai? Nunca. Repare que aí é uma comparação de uma qualidade entre os dois seres. O menino é melhor do que o pai. Mas eu posso dizer que o pai do menino é mais bom do que ruim. Não teria sentido eu falar que ele é melhor do que ruim. Ele é mais bom do que ruim. Minha mãe tinha convidado-me para ceiar na casa dela. Eu tirei o carro da garagem. Vinha dirigindo assim tranquila, quando apareceu cerca de 3 meninos na frente do carro. Eu dei aquela freada. Um deles roubaram-me o retrovisor. Tinham 2 guardas na esquina. Você acredita que eles nem interviram? Ô dó! Realmente a dona Moça deve ter passado por uma experiência péssima. Porque em apenas 4 linhas, ela conseguiu a façanha de cometer 8 atentados contra a língua portuguesa. Vamos conferir? O tema deste nosso bloco agora é o verbo. A conjugação de alguns verbos da língua portuguesa. Tem dado muita rasteira e muita gente boa. A mulher se maquia ou a mulher se maquia? A mulher se maquia. A polícia havia intervido ou a polícia havia intervindo? A polícia havia intervindo. Se ele ver Maria ou se ele vir Maria? Se ele vir Maria. Se ele não prever a doença ou se ele não previr a doença? Se ele não previr a doença. O motorista freou o automóvel ou o motorista freou o automóvel? O motorista freou o automóvel. Se o menino não se opor ou se o menino não se opuser? Se o menino não se opuser. Eles remediam o mal ou eles remediam o mal? Eles remediam o mal. Na nossa gramática, isso tudo está explicadinho, tintim por tintim. Te espero lá. E para fechar este nosso bloco, vamos voltar àquela mocinha que cometeu aqueles 8 atentados contra a língua portuguesa, corrigindo-lhe os lamentáveis escorregões. Minha mãe tinha convidado-me para ceiar na casa dela. Minha mãe tinha convidado-me. Pedrada na colocação pronominal. O particípio não admite a ênclise. Para ceiar, jamais. Não existe verbo ceiar. O verbo é cear. Eu tirei o carro da garagem. Ninguém tira o carro da garagem. Você tira o carro da garagem. Garagem é uma palavra francesa. O aportuguesamento é garagem. Vinha dirigindo assim tranquila, quando apareceu cerca de 3 meninos na frente do carro. Cerca de 3 meninos apareceram. As expressões que denotam quantidade aproximada, como já vimos, levam o verbo ao plural. Eu dei aquela freada. Eu dei aquela freada. Um deles roubaram-me o retrovisor. Ah, essa doeu. Um deles roubaram. Não é? Um deles roubou. Tinham 2 guardas na esquina. Tinham 2 guardas? Nunca. Havia
2 guardas na esquina. Você acredita que eles nem interviram? Você acredita que eles nem intervieram? Atenção, queridos. Intervir é inter mais o verbo vir. Intervieram. Para evitar escorregões perigosos com os verbos, veja na página 96 da gramática do professor Elinho. Aqui, você vai encontrar outros exemplos e comentários sobre a conjugação e o uso correto dos verbos. E muitas questões de provas de concurso. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Trabalhadeira. Trabalhadora. Trabalhadeira, trabalhadora. A língua portuguesa registra as 2 formas. Então, coluna do meio. Agora, não vamos esquecer a seguinte distinção. Trabalhadora é o feminino do substantivo trabalhador. Ou seja, o trabalhador chegou. A trabalhadora chegou. Agora, trabalhadeira é o feminino do adjetivo trabalhador. Ele é um homem trabalhador. Ela é uma mulher trabalhadeira. Notou a diferença? Uma hóspede, uma hóspeda. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Coluna do meio. O substantivo hóspede pode ser enquadrado no grupo dos substantivos chamados comuns de 2, comuns de 2 gêneros, o hóspede ou a hóspede, admitindo também a forma de feminino a hospedar. É o que ocorre, queridos, com o presidente. Eu posso dizer o presidente, a presidente, mas posso dizer também o presidente e a presidenta. Mais uma. Cerração. Cerração. Cerração com S ou a língua a coberta dessas 2 grafias. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Vamos lá? Isso. Coluna do meio. São 2 homônimos heterógrafos homófonos. O mesmo nome, com outra grafia e o mesmo som. Agora vamos estabelecer a distinção entre elas. Cerração, C, 2 R, é neblina. A cerração, que atrapalha tanto a gente de à noite. E cerração com S, o ato de cerrar. Muito bem. Vamos ao Vaticano. A célebre Capela do Vaticano. Como é que você escreveria o nome dela? Capela Sistina, com S, ou Capela Sistina, com X. Nunca se esqueça. Deu aí coluna 1. Capela Sistina. Está claro? Em homenagem ao Papa, que realmente ele idealizou, que foi o Papa Sisto IV. Toda poderosa, com hífen, todo poderosa, com hífen. Ela é toda poderosa ou ela é todo poderosa? Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio? Coluna 2. Dos adjetivos compostos, com a exceção do adjetivo surdo-mudo, somente o segundo elemento se flexiona em gênero ou em número. Não é? É uma empresária todo poderosa. Ela é uma mulher muito interessante. Ponto e vírgula. Falta-lhe... Vírgula. No entanto... Vírgula. Um detalhe muito importante. 2 pontos. Será que ela... Vírgula. Ao sair de casa... Vírgula. Não reparou que está com um pé de tênis e outro de salto alto? Ponto de interrogação. É claro
que ninguém fala assim, pontuando o texto. Todavia, na hora de escrever, cuidado com a pontuação. Está claro? Muitas vezes, a presença ou ausência de uma simples vírgula muda inteiramente o sentido de um texto. Vamos ver aqui? Um minuto. Esse enunciado, quando eu digo os alunos sonolentos saíram da sala, e eu vou colocar o segundo enunciado aqui. E olha a diferença para ele aqui. Os alunos, vírgula, sonolentos, vírgula, saíram da sala. Os alunos sonolentos saíram da sala sem vírgula. O enunciado está me informando que somente os alunos sonolentos saíram. Ou seja, os despertos continuaram dentro da sala. Está claro? E no segundo enunciado, quando eu digo os alunos, vírgula, sonolentos, vírgula, saíram da sala, ele está me informando que a turma inteirinha, vazou. E não se esqueça de uma coisa: a melhor maneira de aprender a pontuar é pontuando. Está claro? Vamos então trabalhar a pontuação de alguns enunciados. Está claro? Os convidados chegaram à festa e se cumprimentaram eufóricos. Eu tenho aí, vamos perceber, duas orações ligadas pela conjunção e, aditiva e. Não há vírgula nenhuma aí, uma vez que você reparou que as duas orações, o sujeito é o mesmo. Os convidados chegaram, os convidados se cumprimentaram. Está claro? Então aí não tem vírgula. Agora, caso nós tivéssemos a oração mesmo ligada pela conjunção e, a primeira oração tivesse um sujeito e a segunda outro sujeito, uma vírgulazinha antes do e. Ou seja, o Brasil importa petróleo, vírgula, e a Argentina exporta bauxita. Também, no outro caso, logo abaixo, vamos aguardar, você vai ver também uma vírgula antes do e. Está claro? Aquele nosso vizinho é milionário e não paga as suas contas. Vamos fazer uma brincadeira. O e será aditivo quando for aditivo. Quando o e não for aditivo, ele não será aditivo. Quando eu digo ele é milionário e não paga as suas contas, esse e aí está assumindo um valor flagrantemente adversativo. Contraste, choque. Está claro? Então, aqui, as orações adversativas, elas vêm sempre separadas da anterior por uma vírgula. Esse e é adversativo. Está claro? Ele disse que viria e não veio. Com a morte de Elis Regina, Gal Costa tornou-se nos últimos anos a cantora número 1 do país. Vamos olhar uma coisa, vamos ver que eu tenho que entender o que eu vou pontuar. O enunciado está falando basicamente, não é sobre Elis Regina, ele está falando sobre Gal Costa. Qual é a informação peladinha aí? Gal Costa tornou-se a cantora número 1 do país. Está claro? O resto é recheio. Entendeu? Vamos fazer uma brincadeira com vocês. Se Gal Costa, com a morte de Elis Regina, se tornou a cantora número 1 do país, é sinal que quando Elis Regina ainda estava viva, Gal Costa era a cantora número 2. Está claro ou não? Então, dizendo, com a morte de Elis Regina, o motivo da coisa, Gal Costa tornou-se, nos últimos anos, a cantora número 1 do país. Porque o tronco é Gal Costa tornou-se a cantora número 1 do país. Os alunos, segundo fomos informados, chegaram em virtude da greve tarde ao colégio. Vamos com calma. Pontuar, está claro ou não, é ordenar o pensamento. Você repara qual é o básico, qual é o filé mignon que nós podemos tirar aí. Os alunos
chegaram tarde ao colégio. Se esse enunciado, os alunos chegaram tarde ao colégio, jamais permitiria qualquer fim. É um todo que não tem jeito de ser separado. Agora, repara, eu digo, os alunos, tom. Segundo fomos informados, tom, conformidade. Chegaram, Em virtude da greve, a causa, tarde ao colégio. O professor, tão logo bateu o sinal, entrou na sala e, após sentar-se, cumprimentou os alunos. Perceba uma coisa. Vamos ver aí, tem coisinha e coisinha e coisinha. Em primeiro lugar, qual é a declaração básica? O professor entrou na sala e cumprimentou os alunos. Né? Se fosse o professor entrou na sala e cumprimentou os alunos, nada de pontuação. Agora vamos ordenar esse negócio aí. O professor, vírgula, tão logo bateu o sinal, vírgula, foi o tempo, temporal, né? Entrou na sala e, vírgula, após sentar-se, vírgula, cumprimentou os alunos. Essa vírgula, imediatamente depois do e, tá claro? É porque vem uma salsichinha aí, ó. Após sentar-se e cumprimentou os alunos. Doutor Comelório, os pais são médicos, os filhos psicólogos. Existe no português uma figura que tem o nome de elipse. A elipse é a supressão de termos facilmente identificáveis. Eu não tenho nenhuma necessidade de dizer assim, eu moro no Belvedere, meu pai mora no Sion. Eu posso dizer, eu moro no Belvedere, meu pai no Sion. A elipse, né, quando você vai para mostrar que você está usando uma elipse, a vírgula é obrigatória, já é uma norma, tá claro? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele estuda no colégio Arnaldo. O primo dele, vírgula, no Loyola. Ele sempre morou no Rio de Janeiro. O filho mais velho, vírgula, em Santa Catarina. Então repare que na frase, os pais são médicos, os filhos psicólogos, entre filhos e psicólogos tem uma vírgula. Entendeu? Não. Então repare o negócio. Olha, eu vou ler aqui. Será que você ficaria uma pontuação interessante para você dizer os pais são médicos, os filhos psicólogos? Né? A vírgula é uma pausa menor. E quando eu digo os pais são médicos, os filhos psicólogos, nessa lacuna aqui, nós achamos que um ponto seria demais, está claro? E achamos que uma vírgula não seguraria muito essa parada. Então o Bom Centro recomendou o quê? Ponto e vírgula. Muito bem, os alunos estudaram muito, não foram, todavia, aprovados. Você nota que na segunda oração houve uma mudança da ordem. Se eu dissesse, os alunos estudaram muito, todavia não foram aprovados, está claro? Todavia não foram aprovados é uma adversativa, entendeu? Então, logicamente, como seria a pontuação? Os alunos estudaram muito, vírgula, todavia não foram aprovados. Mas você nota que mudou a ordem. Não foram, todavia, aprovados. Para mostrar que eu mudei a conjunção, todavia, então eu disse, não foram, vírgula, todavia, vírgula, aprovados. Então, realmente, ia dar uma confusão eu falar assim, os alunos estudaram muito, vírgula, não foram, vírgula, todavia, vírgula, aprovados. Então, aí, como nós vamos dizer? Os alunos estudaram muito. Olha que a pausa é maior do que uma vírgula. Olha aqui, ó. Os alunos estudaram muito. Ponto e vírgula. Não foram, todavia, aprovados. E eu tenho certeza que você vai gostar de brincar de pontuação na nossa gramática. E ponto final. Veja mais exercícios e novidades sobre pontuação a partir da página 282 da gramática do professor Elinho. Não sou peão na mão de vagabundo, não, rapaz. Vivo na Boêmia, mas sou de paz. E ó, não há quem me vença no trabalho, hein? Ago o meu jardim todo dia, malandragem. E se pintar alguma doença, remedeio na hora. Ó, somos nós quem vai resolver o problema.
E se vós vos opuserdes, ide daqui depressa. Não tem problema não, rapaz. Há muitos otários por aí, hão de pintar oportunidades. Estás sabendo? Tenho o olho aberto, malandro. Não sou cínico. Sou esperto no assunto e amiguíssimo da verdade. Prefiro dizer a verdade a mentir. Aprendi com os meus avós. A vida é mais boa do que ruim. Já vi coisas o mais belas possível. O mais. E não é que o cara falou muito bonito e correto? Vamos checar lá? Não sou peão na mão de vagabundo, não, rapaz. Exatamente, não sou peão. No português nós temos dois parônimos, o peão e o peão. Peão, com é o que anda a pé. Agora, o peão, exatamente, é aquele brinquedo gostoso que roda, o peão. Vivo na Boêmia, mas sou de paz. E ó... Opa! Não existe na língua portuguesa a palavra boemia, não. A palavra é boêmia. Tanto a vida noturna é chamada de boêmia, como a mulher que gosta da vida noturna é chamada de boêmia. Tá claro? Não há quem me vença no trabalho, hein? Ago o meu jardim todo dia, malandragem. Perfeitamente. Eu aguo. O presente indicativo do verbo aguar é eu aguo, tu aguas, ele agua. Nós aguamos, vós aguais. Eles aguam. O malandro tá certo. E se pintar alguma doença, remedeio na hora. Ó. Eu remedeio, não é eu remedio não, tá legal? Eu remedeio, o verbo remediar é conjugado como o verbo odiar, tá claro? Mais ou menos por aí. Somos nós quem vai resolver o problema. Absolutamente correto. Nós já falamos isso aqui, certinho? O quem antecedido dos pessoais, tá claro? O verbo que vai na frente ou concorda com os pessoais ou vai para a terceira pessoa do singular. Muito bem. E se vós vos opuserdes, ide daqui depressa. Não tem problema não, rapaz. E se vós vos opuserdes, futuro subjuntivo do verbo opor-se. Fantástico. Ide daqui depressa. Imperativo afirmativo do verbo ir. Vamos lá? Vai tu, vá você. Vamos nós. Ide vós, vão vocês. Há muitos otários por aí. Há muitos otários por aí, tá claro? O verbo haver, há muitos otários, na acepção de existir, há muitos otários por aí. Hão de pintar oportunidades. Isso, hão de pintar oportunidades, tá claro? Defenda aí o verbo haver aí, auxiliar, hão de pintar. Estás sabendo? Estais sabendo, estais vós sabendo? Tenho o olho aberto, malandro, não sou cínico. Ele tem o olho aberto. Ele não é chinês, cínico, tá claro? Sou esperto no assunto. Perfeitamente. Eu sou esperto. Esperto por giro é perito, entendido. E amiguíssimo da verdade. E amiguíssimo da verdade. O adjetivo amigo admite duas formas de superlativo absoluto sintético. Amicíssimo, que é a forma erudita, e amiguíssimo, a forma popular. Mais uma vez, nota 10 para o malandro lá. Prefiro dizer a verdade a mentir. Prefiro falar a verdade a mentir. Prefere-se uma coisa a outra. Tá claro? Aprendi com os meus avós. Aprendi com os meus avós. Vou dar uma paradinha aqui. Avós, né? Avós, o vocábulo avós, ou quer dizer os antepassados ou os quatro velhinhos. Tá claro ou não? As avós são as duas velhinhas, a vovó Sinhá e a vovó Julinha. Agora, se eu chamo para jantar na minha casa só o pai da minha mãe e o pai do meu pai,
eu estou chamando para jantar somente os meus avós. A vida é mais boa do que ruim. A vida é mais boa do que ruim. Tá claro? Você não poderia dizer que ela é mais boa do que a filha. Tá claro? Porque aí você está comparando uma qualidade entre dois seres. Mas, quando você está comparando duas qualidades de um mesmo ser, logo você vai dizer ela é mais boa do que ruim. Já vi coisas o mais belas possível. O mais. Já vi coisas o mais belas possível. Eu posso dizer coisas as mais belas possíveis, coisas o mais possível belas, ou então coisas o mais belas possível. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna B. Muito açúcar. Muita açúcar. Vamos ver aqui uma coisinha, querido. O substantivo açúcar é masculino. Tá claro? Então ele gosta de muito açúcar. Ele come pouco açúcar. E não ele come muita açúcar. Muito açúcar. Coluna 1. Dia a dia sem os itens, dia a dia com os itens. Você ficaria na coluna 1, na coluna 2 ou optaria pela coluna do meio? Se você optou pela coluna do meio, parabéns, nota 10 para você. Dia a dia, sem o item, é a expressão dia após dia. Maria vem se restabelecendo dia a dia. Né? Agora, dia a dia com o item é cotidiano. Né? Como vai? E o seu dia a dia, como tem sido, né? O seu cotidiano. Agora essa é curiosa. Salva-vidas. Salva-vida. Vamos ser razoáveis. Se aquele cara na praia só salvasse uma vida, né? Seria horrível. Né? Ele é um salva-vidas. Graças a Deus. Ele não salva só uma, não. Ele é um salva-vidas. No plural, coluna 1. Maisena com Z ou maisena com S? Se a gente for se pautar por aquela caixinha amarela que está no supermercado, nós vamos marcar a coluna 1, tá claro? Entretanto, queridos, maisena se grafa com S. Maisena, S, coluna 2. Espontâneo, S, espontâneo, X. Né? Logicamente, essa foi mais simples. Espontâneo sempre se escreveu com S. Legal? Na gramática que acompanha o vídeo, exatamente a partir da página 138, você vai aprender análise sintática de uma maneira muito mais lógica, muito mais racional. Porque eu não vou julgar uma tempestade de teoria na sua cabeça. Eu vou exatamente fazer o contrário. Nós vamos partir da prática para a teoria. E eu vou provar que você vai entender a análise perfeitamente. Não se decora a análise sintática. A gente entende a análise sintática. Nós vamos iniciar com uma brincadeira curiosa que eu vou chamar de não confunda. Eu só peço que você me acompanhe com atenção. Vamos lá? Não confunda. Arrombaram o Banco Central com eles arrombaram o Banco Central. Reparem uma coisa. Quando eu digo arrombaram o Banco Central, se você abre um jornal e a manchete está dizendo arrombaram o Banco Central, eu te pergunto, será que no corpo da matéria vai aparecer nome de arrombador?
Lógico que não. A notícia era mais ou menos assim. Na manhã de hoje, o Banco Central foi assaltado. A polícia está até atrás, já tem alguns suspeitos, etc, etc e tal. No segundo caso, ao dizer eles arrombaram o Banco Central, nós vamos perceber que virá nome de arrombador do corpo do texto. Eles arrombaram o Banco Central. João, Antônio, Manuel, foragidos na penitenciária, x. Porque se diz eles arrombaram o Banco Central, né? O jornalista tem o nome dos arrombadores na mão. No primeiro caso, arrombaram o Banco Central, sujeito indeterminado. No segundo caso, eles arrombaram o Banco Central, sujeito simples. Ok? Não confunda era de madrugada com era de madrugada. No primeiro enunciado, era de madrugada, teria jeito de eu colocar um sujeito aí? Vamos tentar. Teria jeito de dizer que João era de madrugada? Lógico que não, o verbo ser aí está indicando o tempo. Era de madrugada, era cedo, era tarde. Temos aí uma oração sem sujeito. Já no segundo enunciado, reparem aqui, ó, era de madrugadas. Eu posso colocar um sujeitinho aí ou não? Vamos tentar, vamos enfiar ali, ó. João era de madrugadas. João era da noite. João era boêmio. O sujeito aí é assim. Não confunda. A farmácia era muito espaçosa, com a farmácia era perto da universidade. No primeiro enunciado, o verbo ser está ligando uma caracterização espaçosa ao sujeito, a farmácia. Logicamente, aí o verbo ser é ligação e o predicado é nominal. Já no segundo enunciado, quando eu estou dizendo a farmácia era perto da universidade, o verbo ser aí não está ligando caracterização ao sujeito, uma vez que perto da universidade é a localização da farmácia. Então aí o predicado é um predicado verbal. Valeu? Não confunda. O tronco virou a canoa, ou o tronco virou canoa. No primeiro enunciado, percebe-se claramente que o verbo virar é nocional, ele é significativo, está no sentido de dicionário. O tronco virou a canoa. Olha a canoa fazendo assim, ó. Está claro? No segundo, está dizendo o tronco virou canoa. O verbo virar cai como noção e passa a estabelecer uma relação, né? Uma mudança de condição do sujeito. O tronco era tronco e agora ele passou a ser canoa. Ele virou canoa. No primeiro caso, o predicado verbal, e no segundo caso, o predicado nominal. Não confunda. A mulher calma entrou na sala com a mulher entrou calma na sala. Em linguagem, muitas vezes a ordem dos fatores altera o produto. Certo? Quando eu digo a mulher calma entrou na sala, percebe-se que eu estou me referindo a uma mulher que é calma independente de qualquer ação. Então o calma aí é um adjunto adnominal, né, de mulher, que é o núcleo do sujeito, a mulher calma. Já no segundo enunciado, o sujeito é a mulher. E o calma é a condição em que o sujeito se encontrava quando entrou. No primeiro caso temos predicado verbal e no segundo caso um predicado verbo nominal. Não confunda. Ele não entende a nós com o livro pertence a nós. O termo a nós do primeiro enunciado é um objeto direto preposicionado. Repare uma coisa, né? Somente os verbos transitivos diretos, exceção para 3 ou 4 que vamos trabalhar depois, admitem voz passiva. A entende B, B é entendido por A. Se ele é transitivo direto, bananeira só dá banana, transitivo direto só dá objeto direto. Então aí eu tenho objeto direto preposicionado. O a nós, presente no segundo enunciado, é um objeto indireto, porque uma coisa não pertence a outra. Uma coisa pertence a outra.
Então é da estrutura do verbo pertencer. O verbo pertencer exige um intermediário para que o seu objeto se acople a ele. E não confunda a invenção do cientista com a invenção da bomba atômica. Está claro? A palavra invenção é um substantivo abstrato de base verbal, que é o verbo inventar. Não é? Quando eu digo invenção do cientista, o cientista é o agente da invenção. Ele é um inventor, adjunto adnominal. Agora, no caso de baixo, a invenção da bomba atômica, o bomba atômica é o ser inventado, é paciente da ação. Em cima, nós temos adjunto adnominal e embaixo, complemento nominal. Não confunda Praça Florida com Praça Castro Alves. Em Praça Florida, o termo Florida está restringindo o aspecto genérico de praça, adjunto adnominal. No caso de baixo, Praça Castro Alves, meramente Castro Alves está especificando uma dentre as inúmeras praças. Eu tenho, no segundo caso, um aposto de especificação. Não é lógico? Não confunda, não sabia se era verdade, com não se sabia se era verdade. Em não sabia se era verdade, a primeira oração é não sabia. Ele ou ela não sabia se era verdade, o ser não sabido, objeto direto. Uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Já no segundo período, não se sabia. O que quer dizer não se sabia? Não era sabido. Né? Isso é voz passiva sintética. Em não se sabia se era verdade, eu estou dizendo, ser verdade não era sabido. Aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não se confunda. Ele necessita de que o ajudem com ele tem necessidade de que o ajudem. No período ele necessita de que o ajudem, a oração de que o ajudem está completando, né, a palavra necessita, que é verbo, complemento de verbo é objeto. Então aí eu tenho uma oração substantiva, objetiva, indireta. Agora, ele tem necessidade de que o ajudem. Percebe-se claramente que a oração de que o ajudem está completando a palavra necessidade. Necessidade é nome ou é um verbo? É um nome. A oração não está completando a palavra necessidade, que é um nome. Logicamente, temos aí uma completiva nominal. E vamos ao nosso último não confunda. Não confunda. Não pude dar aula. Tamanho era o barulho. Com tamanho era o barulho. Que não pude dar aula. O primeiro período nos informa de uma impossibilidade de dar aula, né, mostrando a sua causa. Tamanho era o barulho, seria uma adverbial causal. E o segundo período, ao priorizar o barulho, ele diz, tamanho era o barulho, ele prioriza o barulho e dá uma consequência desse barulho, ou seja, a impossibilidade da aula, adverbial consecutiva. O pessoal que prepara as provas de concurso ou de vestibular não está nem aí para aquilo que você sabe. É claro? O ideal deles naquela questão é realmente passar aquele escorregão, é você cair naquela quiabada, tá claro? Porque eles estão procurando exatamente aquilo que você não sabe. Entendeu? Repara uma coisa, concurso vestibular, esse pessoal aí não está selecionando candidato de jeito nenhum. Eles estão meramente se defendendo de uma invasão. Certo? Um concurso por aí, 40 mil candidatos, 500 vagas, né? Um vestibular, 80 mil candidatos a 3.500 vagas, tá claro? Então o negócio é espalhar. E tem uma coisa, professor admirado mesmo é aquele que
fez uma prova para um concurso ou para uma faculdade onde 90% dos alunos se... tá legal? Ele é um batata, ele é um danado. E, logicamente, para que a tortura ainda fique mais sofisticada, eles inventaram uma coisa agora, que é o ABCDE. Isso aqui é terrível, queridos. Repare uma coisa. O professor coloca a resposta na letra D. E, ao invés de achar, vamos ver se o aluno vai encontrar, ele vai passar mais de 40 minutos inventando o que eu posso colocar aqui, para confundir esse aluno, para que esse aluno não encontre a resposta certa. Tá claro? Então, o tempo inteiro, eles estão atrás do seu descuido, eles estão certos do seu nervosismo, eles estão certos da sua distração, né? Então, gargalhadas quando ouve um aluno dizer, é mesmo, eu marquei, meu Deus, ou seja, você sabia o conteúdo, você só caiu na esparrela armada por ele. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui, com uma questão que caiu no concurso, sinceramente eu não me lembro mais qual, onde você vai ver que a questão é inteligente, entendeu? Eles fazem um trabalho maravilhoso, até visualmente eles levam o aluno ao erro, o aluno passa pelo erro várias vezes e não percebe. E olha o que eles fizeram. Eles vão tocaiando o aluno. Vamos lá. A questão era sobre ortografia. Certo? Em qual dos vídeos abaixo o vocábulo se encontra incorretamente grafado? Na letra A colocaram uma bobagem qualquer. Lá, na letra E uma idiotia qualquer. Né? Vai levando o aluno para lá. Na letra B, queridos, colocaram a palavra maribondo. E na letra D, colocaram a palavra marimbondo. Tudo bom? Vamos aguardar aí. Na letra C, surpresa. Muito bem. Vários candidatos, tá claro? Ficaram naquela assim. É marimbondo ou marimbondo? É marimbondo ou marimbondo? Eu acho que é marimbondo. Será que é marimbondo? Eu tenho certeza que é marimbondo. Mas como eu sou muito burro, eu vou marcar marimbondo. Aí marcou a letra, esse aluno marcou a letra B. Tá? O outro grupo respondeu, é marimbondo ou marimbondo? Eu acho que é marimbondo. Ele não falei marimbondo. Ah, eu acho que é marimbondo. Ah, tenho certeza que é marimbondo. E marcaram aqui a letra D. Então eu vou brincar com vocês, né? 50% dos candidatos marcaram então a letra B, 50% dos candidatos marcaram a letra D, certinho? E 100% dos candidatos sim. Certo? Porque vamos ver uma coisa. Na letra C, a palavra necessidade estava grafada assim, ó. Necessidade. Tá claro? Logicamente, você vai dizer, mas eu não sou obrigado a saber se é marimbondo ou se marimbondo, se as duas formas não certas. Ninguém é obrigado realmente a saber se as duas formas são admitidas, marimbondo ou marimbondo. Tá claro? Entretanto, somente os nécios, os idiotas, os imbecis vão aceitar escrever necessidade com SC. Percebeu a malícia? Serafim!